aí, galera? Action Hideki do Anime Friends. Confiram na íntegra a entrevista feita no palco do evento Anime Friends com o ator Tetsuo Kurata, o nosso eterno Black Kamen Rider. Kurata, 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 Kurata. Mais alto, Kurata, Kurata, Kurata. Mais alto, música. Uma salva de palmas para essa lenda do Tokusatsu, que marcou a nossa vida de tantas maneiras diferentes. Aqui o nosso grande Black Kamen Rider e Kamen Rider Black RX. Kurata-san, 10年ぶりですよね。10年ぶりにやってきました。ただいま。 Voltando depois de 10 anos aqui para o Brasil. 10年前にいた人、quem estava aqui 10 anos atrás? おー、いるね。やっぱりブラジルといえば、倉田さん、もう、いかがですか、ブラジルの熱狂、カメラがブラックに対しての愛情などは。いや、やっぱりすごいっすね。いや、もう本当にサンパウロを、ちょこっと観光しましたけど、もうやっぱり、はい、もうブラックってもうすぐ、見つかってしまって、はい、もう、ここ日本かなっていうぐらい、はい。いや、本当に嬉しいです。E aí, falou que está muito feliz porque quando ele vem para São Paulo, além de todo o nosso paixão pelo Tokusatsu, ele fez um pouco de turismo aqui pela cidade e identificam ele, né? Black. É porque ele não mudou quase nada, né? Uma salva de palmas para a jovialidade do Tetsuo Kurata. もう変わってないところがすごく驚きですよ。何がですか？もう顔が変わったよ。もう顔が長い。Ele não mudou nada, né? もう当時と一緒でしょ。びっくりするほど。そんなことあります。あります。最高です。Uma salva de palmas para o nosso Black Kamen Rider。じゃあ、倉田さん、カメンライダーブラックについて、いくつかの質問をしたいんですけれども、はい、最初は、ブラックの前かな、芸能界に入ったきっかけは何でしたか？きっかけはですね、友達と、東映の映画を見に行った時に、ヒーロー大募集という、ポスターを見て応募しました。Legal. Ele se tornou um artista quando ele foi com um amigo dele assistir no cinema um filme, e no filme tinha um pôster falando que eles estavam procurando um novo herói, audição para um novo herói. はい。で、そのオーディションは、もういきなり仮面ライダーの新番組のオーディションだったんですか？そうですね、5次審査までありまして、当時僕は高校卒業したばっかりで、ちょっとバイトに明け暮れてたというか、3次審査と4次審査を忘れていかなかったんです。そうなんです。はい。だけど、もう最終選考まで残りましたんで、東映の撮影所の方に来てくださいっていう報告を受けて。運命ですよね。Ele falou que foi um processo de audição que teve 5 etapas, 5 preliminares. E na época ele estava no colegial, né? Estava na escola ainda. E ele ficou, 2 dessas preliminares ele não pôde comparecer por conta desse trabalho. Mas ele acabou ficando até o final e foi até os estúdios da Toei e se tornou o nosso Kamen Rider Black. Então eu falei, era o destino dele se tornar, não tinha outro, né? Uma salva de palmas para o Tetsuo Kurata. そのオーディションってどんなことをするんですか？アクションとお芝居ですね。はい。ちょっとこう仮面ライダーっぽいお芝居。はい。それと、簡単なアクションです。Por que ele faz numa audição dessa? Ele falou que faz interpretação e ação, né? Action, junto com os diretores, com os produtores do programa, algo tipo Kamen Rider. ちなみに、倉田さんが大好きだった、昔の仮面ライダーで一番好きだったライダー、
ありますか？そうですね、もちろん先輩ライダー、1号から、皆さん全部好きですけど、よく見てたのは V3 です。V3 かっこいいですよね。仮面ライダー V3。大好き。V3 やそれね、宮内博さんが最高ですね。Ele perguntei qual é o Kamen Rider que ele mais gostava desde que ele era criança. Ele falou que o meu favorito é o Kamen Rider V3. Quem gosta do V3 aí? Ora, V3 のファンもいますよ。すごいですよ。で、ライダーに、役が決まった時の、喜びとかリアクションとか、それはちょっと教えてください。いや、もう率直に信じられないっていう気持ちでしたね、当時は。もう本当に右も左もわからない、ただ高校卒業したばっかりの、もう普通のお兄ちゃんでしたから、で、まして8100人、8000人ぐらいの応募があって、ほとんど皆さんプロの俳優さんばっかりだったから、まさか自分が受かるとは、夢にも思ってませんから、本当にびっくりしたっていうのが、率直な感想です。Falou que a minha reação direta foi Qual foi a reação dele quando ele foi escolhido para o Kamen Rider? Ele falou, cara, foi uma reação absurdamente de choque, de perplexidade, porque no processo seletivo haviam mais de 8.000 candidatos e muitos eram atores profissionais. E eu, que era apenas um estudante colegial, ser escolhido para fazer o Kamen Rider é algo que não estava nos meus planos, não estava na minha imaginação. Eu fiquei completamente chocado quando finalmente eu soube que eu ganhei, que eu seria o Kamen Rider Black. E 撮影が始まるんじゃないですか。始まる前に、東映の特撮ってやっぱりジャパンアクションクラブの存在が大きいじゃないですか。訓練とかアクションに対してのトレーニングみたいなものはありませんでしたか？そうですね、オーディションが多分5月ぐらいだったんですけど、で、撮影が7月ぐらいから始まる。で、その5月から7月の2ヶ月間、ジャパンアクションクラブに通ってアクションの練習と、東映の研修所に行ってお芝居のレッスンをしました。Então, a audição dele foi no mês 5, né? Então, portanto, maio. E aí a filmagem começou em julho. E nesses 2 meses ele foi nos estúdios da Toei para fazer aulas de interpretação e também frequentou o pessoal da Japan Action Club para aprender a fazer cenas de ação. E no caso do Kamen Rider Black tem muitas cenas legais de ação. Vocês acham que ele atuou bem? Que ele mandou bem? Kurata-san no action, subarashi. ありがとうございます。Obrigado. やばい、撮影で、palmas para ele. 撮影の初期、始まったばっかりの頃に一番まだ印象に残っていること、一番大きい怖さとか、なんかありますか？いや、もう本当にこれは僕ずっと取材では必ず言うんですけど、まず歩き方を本当に監督が厳しくて、もう南光太郎がゴルゴムにさらわれて改造手術を受けて逃げてきて秋月家に戻るんですけど、バイクに降りてその家に入るまでの本当に10メートルぐらいの歩くシーンを20回、30回やって OK が出ないんです。そうなんですか。で、午前中取れなくて、もうダメ、午後にしようって言って午後。もう歩くだけでも OK が出ないです。で、もう、お前はヒーローらしくない。もう歩き方がヒーローらしくない。ヒーローらしい歩き方ってどういう歩き方なんだろうと。もう本当にだからそこから鍛え込まれましたね、当時は。Nossa, uma história muito interessante. Ele falou que, eu perguntei o que foi no começo das filmagens, quando você começou, né, um ator iniciante, o que foi o seu maior medo, a maior dificuldade? Ele falou, cara, no primeiro episódio, vocês lembram quando o pai dele morre e aí ele tem que ir para a casa dele após a morte do pai, andando, ele vai de bike e ele vai ter que andar até a casa dele. Lembram dessa cena?
andada dessa cena, ele caminhando daqui para 10 metros, só 10 metros, o diretor foi muito severo. Ele não aprovava o caminhar do Kurata-san. Não tá como um herói. Não parece um herói. De novo, fizeram de manhã, não, ele não conseguiu caminhar direito, fizeram à tarde, e aí ele finalmente, ok, tentarいつ頃だったんですか? いや、もう、も Quanto ち que ろん、 ele deu はい。a aprovou? もちろん、午後、一生懸命お昼も、ショックと悔しさで、お昼ご飯も、食べれなかったんですけど、もうその時に一生懸命自分なりに、その歩き方を練習して、午後なんとか OK いただきましたけど、もうそっからがまさにもう南光太郎のように僕自身の戦いの日々でしたね。Ele falou, e daí no final da tarde ele meio que conseguiu fazer o caminhar e deu tudo certo, mas ele, né, como não deu certo de manhã, ele nem conseguiu comer direito, ele ficou mal, mas ele fala que esse momento foi o início também da luta, não só do Minami Kotaro, né, do Isamu Minami, mas a luta pessoal dele. Uma salva de palmas por esse esforço tremendo que ele fez. 倉田さん、例えばどんな歩き方ですか？再現できますか？多分僕はもう当時高校生だったから大げさにやるとこんな Como eu era um estudante colegial, eu estava meio, sabe, querendo ser o descoladão e eu estava desse jeito. で、ヒーローっていうのはやっぱりこういう歩き方なんです。 Essa é a de herói. Uou! やっぱり雰囲気が全然違いますよね。そうなんですよね。すごいですね。もうなんか肩で芝居をするみたいな。もうちょっとでも硬くはない。普通振り袋ってまあ大体皆さんまあこういうふうにね。だけどヒーローは Falou que normalmente, né, uma pessoa quando ela vai se virar, ela só vira. Mas um herói, por eu ter que não desse que Takoyoku, Shirokoku, né, vira como um herói, né? Isso também faz parte de ser um herói de verdade lá pro Japão. Uma salva de palmas pro Tetsuya Kurata! だからよく平成ライダーの子になんか倉田さん僕たちになんか伝授してくださいって言うと歩き方だよって。リベンジみたいな。歩き方と振り向きだよって。いやでもすごい、まさにそうですよね。全部雰囲気が込まれてるんですね。すごいですよ。そのアクションといえば、動くといえば、岡本二郎さんが、ブラックのスーツアクターをやりましたよね。二郎さんとの、あまり変わらないように動き、なんか特に話し合いとかトレーニングとかはありましたか? O dublê do Kamen Rider Black é o Jiro Okamoto. E eu perguntei para ele se tinha alguma conversa entre os dois para não mudar muito entre ele destransformado e ele transformado. もう本当に当時の岡本さんは僕のストーカーでした。そうなんですか? もうね、どこに行くにも僕の後ついてくるんです。トイレ行くにも休憩するにで。いつも僕の仕草とか癖を見てるんですよね。すごい。だから、本当に岡本さんの吹き替えは、多分絶対わからない。Nossa, ele falou que naquela época o Okamoto-san, o dublê, era como se fosse um stalker dele. Tanto a hora que ele ia no banheiro, que ele estava ali relaxado, que ele estava sem fazer nada, o Okamoto, que era o dublê, era, né, a pessoa que vestia a roupa do Black transformado, ficava atrás dele para pegar os hábitos, os estilos, maneirismos dele. Então ele falou, cara, é impressionante a qualidade do Okamoto-san. すごいです。そこまで。そうですね。だから本当に彼も、やっぱりね、みんなも気合入ってたんですよね、当時。やっぱりその仮面ライダーが今までずっと大野健友会さんで、仮面ライダーブラックから初めてジャパンアクションクラブになったんですよ。で、岡本さんも初めてのその主演ということで、やっぱりその7年ぶりに仮面ライダー復活つって当時はその日本中、まあね、その特撮界ではもうこうブームになってましたから、
なんとかこのブラックを成功させなきゃいけないっていう。だからもうみんなが気合入ってた作品です。O Black é uma obra que estava com muita força, as pessoas estavam muito motivadas. E o Okamoto-san foi o primeiro papel dele, principal, foi o Black Kamen Rider. E como o Kamen Rider Black também foi a ressurreição das séries de Kamen Rider para televisão, que estavam ali fora do ar há muito tempo, e no começo quem fazia as cenas de ação dos Riders antigos dos anos 70 era Ono-kin Yukai, que é um outro grupo de dublês, e nos anos 80 se tornou a Japan Action Club. Então a Japan Action Club estava muito motivada a fazer esse trabalho muito bem feito, especialmente o Tiro Okamoto, que ia fazer seu primeiro papel principal. Uma salva de palmas aí para todos os envolvidos esse trabalho maravilhoso. ちなみに仮面ライダーブラックの話の中で、倉田さんは特に、難しかったというか、印象に残ってるというか、好きな話ってありますか？そうですね。一番印象に残ってるのは、バトルホッパーが再怪人かな。再怪人か、あと、シャドウムーンに、バトルホッパーがやられるんですけど、そのバトルホッパーを復活させるときに、南光太郎とちょっとお芝居があるんですよね。で、やっぱり、バトルホッパーは、ブラックの相棒ですけど、やっぱりバイクじゃないですか、ただの。だから当時その感情を入れるのがすごい難しくて、やっぱりその南光太郎は本当にもう唯一の相棒なんで、その涙を流して喜んだり、バトルホッパー生きてくれっていう感情を出すのが、当時18の僕はもうすっごい難しかったです。だからもうそれが一番印象に残ってる。Perguntei de algum episódio, algum momento que ele tenha na memória, que marcou ele. Ele falou, tem um episódio que a Petrol Hopper, ela é destruída. Alguém lembra? Que ela morre, né? Só que apesar dela ser a companheira do Kamen Rider Black, ela ser uma parceira de batalha deles, é apenas uma moto. E ele com 18 anos, tendo que fazer uma interpretação com emoção em relação à moto, foi algo muito, muito difícil, que ele se esforçou bastante para conseguir se emocionar, para conseguir chorar em relação a Petrol Hopper que estava ali. E na minha opinião, ele conseguiu. O que vocês acham? Saiko no Shin desu. Salva de palmas! 仮面ライダーブラックホッパー本人も、一号も発注してます。先輩ですね。先輩です。ベテランで。でもね、やっぱり子供の時に、大体皆さん見てるでしょ。仮面ライダーブラック10歳、僕は10歳だったんですけど、仮面ライダーブラックが死ぬ話はもう本当にもうショック、もう刺激的で、本当にもう寝れないぐらい、なんか刺激を受けました。初めて脚本をもらった時の、倉田さんのリアクションを教えてください。Tô falando da morte do Kamen Rider. Né? Quem se emocionou com esse episódio, né? Foi muito chocante, bom, minnaも大ショックを受けて。E eu quero saber para ele como foi essa experiência. やっぱり、クジラ怪人が命の恩人ですね。すごい。はい。もう、ライダーシスという、当時タイトルですよね。仮面ライダーがそのシャドウムーンにやられると。で、初めて読んだ時に、衝撃ですよね。そのヒーローはやっぱり、絶対にやられない。だけど、その、兄弟同様に育った信彦、シャドウムーンに、ブラックがやられるんですけど、どんな風に復活するのかなと。当時僕はそんな、なんかもう、震えながら台本を読んでた記憶があります。Né? Realmente, né? O monstro baleia é o salvador da minha vida, realmente, né? Porque os heróis, normalmente, eles não morrem, né? Eles são... não acontece isso, mas o Kamen Rider, o título também é, né? Kamen Rider Shisu, né? O Kamen Rider morre, a morte de Kamen Rider. É um título muito impactante. E eu lembro de, na época, tremer com o roteiro nas mãos, lendo esse episódio em que ele é morto pelo Shadow Moon. Uma salva de palmas aqui. そういえば、
特にブラックなんですけど、RX もそうなんですけど、切なさがたくさんありますよね。結局、のぼひくを救えなかったし、RX だと、サハラ夫婦も死んでしまいますよね。何回も悲しい話に対しての倉田さんの、ご意見というか、リアクションというか。そうですね。なんか、多分その当時の僕が、なんだろう、その仮面ライダーの主役という重圧に押しつぶされそうになって、やっぱりその日本中が、やっぱりその特撮が、やっぱりアニメに押されて、その日本が、特撮がやっぱりアニメの人気に押されてきた時代に仮面ライダーブラックがドーンと、で、その日本中が注目してたんですよね。で、その大人たちに、この作品がダメになったらお前のせいだみたいな感じがなんか僕自身にあって、責任が重い。はい、責任が重い主題歌を歌ったりですね。で、重圧が本当にすごくて、なんか孤独感っていうか僕のそういう、なんか孤独感があったんでしょうね。で、それがすごい脚本家の先生が、やっぱりその倉田哲夫の孤独感っていうのがすごいいいから、なんかやっぱりそれが南光太郎にオーバーラップして、切なさ、孤独感というのが、なんか大ヒットした一つの、やっぱり南光太郎のキャラクターが大ヒットした要因だと思いますね。深い話ですよné? Perguntei para ele que, falando nisso, né, tanto o Black como o RX, ele tem um aspecto triste. Tem bastante tristeza na obra, né? O Nobuhiko acaba morrendo, ele próprio morre. No RX, o casal Sahara acaba morrendo também no final. Então tem muita morte, não tem final feliz. Perguntei como é que foi isso para ele. E ele falou que naquela época, os animes, eles deram uma desbancada um pouco no Tokusatsu, na televisão japonesa. E o Kamen Rider Black, que estava fora do ar há muito tempo, ressuscitou com o Kamen Rider, com o Black, né? A marca Kamen Rider, que estava fora do ar há muito tempo, voltou à televisão com o Kamen Rider Black. Então, existia uma pressão muito grande em cima dos ombros dele. Porque era um programa muito famoso, né? Os adultos também estavam de olho no Kamen Rider Black. Então, se o programa fracassasse, se a audiência não viesse, ia ficar, foi por sua causa, foi por sua culpa. Então, existe uma solidão do Tetsuo Kurata como ator, esse mundo de que ninguém pode ajudá-lo, ele está sozinho ali. É a pressão dele, é a solidão dele ali, tendo que lidar com essa pressão de ser um Kamen Rider novo, que traz de novo a marca. E eu acho que, e ele falou, né, eu acho que os escritores, eles foram muito sensíveis em perceber esse lado e traduziram essa minha solidão, essa minha pressão, esse meu mundo para dentro do personagem. É isso aí, uma salva de palmas, bonito, né? Profundo, profundo. ですね、時間は、スタッフの皆さん、時間はどのぐらいありますか？まだ大丈夫かな？大丈夫か？教えてください。RX で、はい、やっぱり、見てる人だと、一番印象に残ってるシーンは、やっぱり、10人の仮面ライダーと合流して、一緒に戦うシーンな話なんですね。それを初めて知った時の、倉田さんの、仮面ライダー V3 のファンとしてのリアクションはいかがでしたか？いやー、やっぱりその、10人の先輩が現場に来た時は、もう壮観ですよね。はい。もう僕がもう見てた仮面ライダーが目の前にいるわけですから、その時に本当になんか改めて、僕もこの仮面ライダーの歴史の中に名前を刻めたなという、なんか一員になったなっていう感じがすごいしました。Falei que uma das cenas muito marcantes para nós foi quando no RX, foi quando os 10 Kamen Riders aparecem para ajudar o Isamu. E eu perguntei para ele, como um fã do Kamen Rider V3, como foi gravar isso? Ele falou, nossa, foi algo grandioso. Quando eu vi os 10 Kamen Riders na minha frente, foi algo muito grandioso e foi um momento reflexivo de, nossa, agora eu também faço parte desse grupo. Esse grupo que eu assistia quando eu era criança, agora eu também sou um deles.
Então foi um momento muito emocionante. Salva de palmas para o Tetsuo. じゃあ、せっかくですから、多分その時の映像をちょっとあります。ちょっと見てみますか。Pessoal da técnica, vamos colocar o vídeo número 7, que é quando ele se junta. Não, é o vídeo número 4, me perdoem. Que é quando ele se junta com os outros Kamen Riders. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Deixa eu ver. このスカイスカメンハイデー最高懐かしい最高眉毛が太い眉毛が太かったですかporque saudade, minha sobrancelha era grossa, era muito grossa muito legal ver ele junto com os Kamen Riders e para nós brasileiros a gente não tinha ideia, né, que haviam tantos Kamen Riders, foi uma coisa muito nova僕たちが見た時はもう全然前のカメラが放送されてないので、そういう仮面ライダー、新しい仮面ライダー誰みたいなすごく興味深かったんですよ。ですね、じゃあ、あまり時間がないので、nós estamos sem tempo, a gente vai ter que encerrar agora em breve. Não? Querem mais? Infelizmente, aqui tem o pessoal do Ultraman que vai entrar, mas eu quero perguntar para ele que, seguindo 2 anosで、ちなみに、仮面ライダーブラックの後半、最後になって、いつ頃、じゃあ次はRXをやるんで、主役はまた倉田さんですって知りましたか？そうですね、当初は、仮面ライダー1年っていう話だったんですね。で、石森章太郎先生が、もう仮面ライダーは、倉田哲夫で最後、もうやらないと。だけど、ブラックがすごい当時人気があって、で、じゃあもう1年、東映さんとか、多分 TBS さんとか、もう1年やりましょうって話になったんでしょうね。で、じゃあもう1年やりましょうって言って、なんか次の仮面ライダーの主演のオーディションはやってたらしいんですよ。そうなんですで、僕はそれは聞いてたんです。次のライダーの主演オーディションが今やってるっていう。で、どんなライダーなんだろうね、なんてもう一言で聞いてたんです。で、そしたら、5月ぐらいかな、石森先生から電話が入って、次も頼むと、一言。その時の感情はどうですか？いやー、正直最初は、僕は2回断りました。そうなんですか？やっぱり撮影がもう朝早いんですよ。もうみんな言うんですよ。大変すぎる。本当に撮影所朝6時出発。帰ってくるのはもう大体夜10時、11時。だからもう寝る時間がなかったんで、早く、なんか、一般人に戻りたかったんですよね。解放された。解放された。で、それをまたもう1年つうのは、その当時の僕にはもう考えられなかったんです。で、先生に2回断ったんですけど、最後、無理やり恵比寿の焼肉屋に連れて行かれて、両手を掴まれて、もう、お前しかいないから頼むって言われて。先生に？はい。うわぁ、それは断れない。やっぱり僕を世に出してくれた、やっぱり恩人なんで、もう、じゃあ最後、はい、やらせていただきます。すごいですね。はい。Bom, muita coisa para traduzir. Perguntei como que, quando ele ficou sabendo que ele faria o RX também, ele falou, no final, assim, eles abriram um processo seletivo, uma audição para o RX. Não tinha um lugar ali que não seria eu. E aí eu fiquei pensando, nossa, acho que vai ser em maio também, né, a audição, assim como foi comigo na hora do Black. Mas daí, de repente, ele recebeu um telefonema direto do Shinomori Shotaro, que é o criador do Kamen Rider desde os clássicos, e ele falou assim,
conto com você para mais um ano. Aí eu perguntei assim, qual foi sua reação? Ele falou, cara, para ser bem sincero, eu neguei 2 vezes. Eu falei, por que negou? Ele falou, porque um ano nessas filmagens é muito puxado, é muito puxado. Então você acorda às 6 horas da manhã, vai dormir só depois da meia-noite, todo dia, não tem descanso, não tem horário para dormir. E aí eu fiquei muito assim, mas o Ishinomori Sensei me levou para comer uma carninha deliciosa numa churrascaria japonesa ali em Ebisu. E aí ele me segurou meus 2 braços e falou, só tem você, eu preciso contar com você. E aí eu aceitei. じゃあ最後に2年間も仮面ライダー、当時仮面ライダーの復活ね、テレビシリーズの復活をやって、仮面ライダーブラック、RX をやって、結局自分としての俳優の人生、そして自分の人生にとって、ライダーはどんな存在なんですか？いや、もう、本当に、なんだろう。もう、僕自身ですよね。やっぱり多分僕はライダーになる宿命を持ってこの世に生まれたんだとは今思ってます。Perguntei, né, que para resumir, fazer 2 anos seguidos um Kamen Rider, o que significa isso na sua vida de ator e na sua vida pessoal? Ele falou, cara, isso só é igual a mim, sou eu mesmo. Né? O Kamen Rider não tem diferença de mim. Eu acredito que eu vim a esse mundo justamente, né, para ter essa missão de ser um herói, de ser um Kamen Rider. E acho que a gente concorda, né, que ele foi um dos melhores Kamen Riders. Uma salva de palma para o Tetsuo Kurata. 変身する前にですね、最後の質問なんですけれども、はい、一番最初にブラジルでも人気ですっていう情報を知ったのはいつ頃だったんですか？ Quando você soube que essa era famosa no Brasil também? 多分ブラジル93年くらいですかね、放送したの。93年ですよね。もうちょっと早いかな。もう少し早い。Quando que o Black estreou na TV? 91年。91年。僕ね、多分93年ぐらい、それぐらいに、初めてブラジルからオーバーを、もうブラジルで放送してて、すごい人気なんで、ブラジルに来てくれませんか？それはいつ頃だったんですか？ 93年。そんな近い。はい。Nossa, ele falou que recebeu uma oferta para vir fazer coisa de evento no Brasil em 1993, apenas 2 anos depois da estreia na TV. そうなんだ。はい。で、だけどなんか仕事の都合で行けなかったんですよね。で、その時に、そうなんだって、日本の真裏のブラジルの人たちが、僕のことを知ってくれてるんだっていうのはやっぱり、なんかすごい嬉しかったです。Ele falou, nessa época eu não pude vir, infelizmente, por questões de trabalho, mas eu fiquei muito feliz de um lugar tão distante, um lugar mais longe do Japão, o pessoal tá gostando tanto do Kamen Rider Black. E a gente adora, né? Traduz esse palmas para ele. Bom, スタッフさんに殺されそうになったんですけど、時間がなくて、最後に、変身ポーズをお願いしてもいいですか？はい、わかりました。Para a gente encerrar, pessoal da música, conseguiu a música de transformação? Conseguiu. Conseguimos, Henshin Son Gorimasu. Já, vamos, assim que começar a música, ele vai fazer a pose de transformação para vocês. Animem bastante com vocês, Tetsuo Kurata e a pose de transformação. Pode soltar a música. Seguindo Kamen Rider Black RX Kamen Rider Black RX, pode soltar o som. Então faz a mesma. RX のソングがないんですけど、オープニングでやってもいいですか？ Pode colocar o tema de abertura, お願いします。Pose de transformação de Kamen Rider Black RX. Pode soltar o som, galera. 燃えろとかけろも火のため Uma salva de palmas para o Tetsuo Kurata! 俺は太陽仮面ライダーブラック RX!
Passado, então. Pode deixar rolando a música baixinho, pode deixar rolando. Isso, pode deixar rolando baixinho. Torimashouka. Hontou ni arigatou gozaimasu. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir. Me acompanhe nas redes sociais. Até a próxima.